Pronto, boa noite a todas e todos. Estamos aqui no nosso segundo dia de oficina, de aula-oficina, com o professor Lindoaldo Vieira Campos Júnior, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Mais uma vez a gente vai, comentava com ele agora há pouco, praticar a poética nordestina, né? Vamos fazer cordel, melhor dizendo, né? Vamos falar assim que é muito mais legal. E vai ser muito legal ter a presença de vocês aqui, é muito legal ter a presença de vocês aqui novamente. Eu já não vou falar muito, eu vou passar para o professor, porque aí ele retoma a discussão que a gente começou na quinta-feira passada. Esse é o penúltimo dia do nosso curso, mini curso, Literatura de Folhetos entre a Pesquisa e o Ensino de História, que contou com pessoas, com professores convidados, um grupo aí de alunas e alunos luxuoso, que eu só tenho a agradecer a presença. Você que está assistindo, estou falando meio youtuber agora, né? Você que está assistindo em outro momento essa aula. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vou passar logo a palavra para o professor e vou aprender também. Vamos embora, né? Sim. Boa noite, Lindoaldo. Boa noite, Aira. Mais uma vez, boa noite a todos. E muito obrigado pelo convite também, né? Para a gente se inteirar aqui, falar um pouco sobre o que eu chamo de poesia sertaneja, porque é uma poesia que realmente tem características próprias, né? Em relação à poética ibero-árabe, né? É uma espécie de apropriação que os poetas daqui fizeram e fazem, né? Desde o meados do século XIX, né, que a gente tem essa pujança poética muito forte e que vai se espalhando cada vez mais aí pelas regiões aí dos sertões do Nordeste, né? Então, assim, dando continuidade, a gente vai... no encontro passado, a gente falou sobre... Sim, aí eu queria combinar, porque deu muito certo aquela ideia de o pessoal fazer as intervenções na hora que quiser aqui, né? Eu acho que é mais interessante, né? Pronto. Então, o pessoal fica à vontade aí para fazer as perguntas, fazer as sugestões, esclarecimentos, certo? No momento que quiser, só abrir o microfone ou escrever aqui no chat, né? Para não ficar lá para o final, porque realmente dá uma dinâmica, né? Melhor. Foi muito bom no encontro passado. Então, fiquem à vontade, certo? Aí a gente hoje vai falar sobre... na aula passada, retomando um pouco, a gente falou sobre os estilos, né? Os gêneros, os tipos de estrofe da poesia popular, que são mais utilizados nos cordéis, sobretudo a sextilha e a setilha, né? Então, todo mundo acho que fez o dever de casa, para a gente tentar, né, começar a escrever, né? Escrever. Existem muitos cordéis, né, sobre temas de história. Eu vou trazer aqui alguns para vocês, principalmente de um autor que eu gosto muito, que já falei no encontro passado, que é Medeiros Braga, né, aqui de Juazeirinho, aqui da Paraíba, que tem assim umas 200 ou mais, né, mais de cordéis, muitos deles na área de história. Mas nada impede, né, muito ao contrário, estimula, na verdade, que a gente crie os nossos próprios cordéis, né? E é perfeitamente possível, tranquilo, não tem nenhum mistério, não, né? É uma estética, né, que a gente pode se educar, claro, para... né, ajeitar aí e facilitar a nossa vida como professores, né? Criando materiais didáticos auxiliares ao ensino das disciplinas, né? Qualquer disciplina, não tem nenhum mistério. Então, hoje a gente vai fazer, né, tendo essa base aí dos tipos de estrofe, né, a rima, a gente falou um pouco sobre a rima também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a métrica, né, que exige um pouco de atenção. Hoje é a parte da matemática da coisa, né? Tem uma matemática envolvida aí, né? Que é a métrica e a configuração, né? A arquitetura do cordel. Então, é o que a gente vai falar, é o nosso tema de hoje. Então, vamos partir logo aqui, né? Para a gente não perder tempo. Eu vou iniciar a apresentação aqui dos slides. Como eu não vou ficar vendo, então, quem tiver alguma pergunta, se inscreve aqui, Ariane, por favor. Né? Se alguém pode interromper qualquer hora aqui, viu, pessoal? Não tem nenhum problema, não. Para a gente construir junto aqui, né? Nosso conhecimento. Deixa eu ver, está rodando aqui. Pronto. Está aparecendo aí o
o slide? Tá sim. Pronto, beleza. Tá Pronto, aparecendo. Tá ótimo. Pronto, beleza. Então, pronto, aí está, né, o início, e hoje a gente vai falar sobre o cordel propriamente dito, com essas duas temáticas, o que é métrica e como arquitetar folhetos com cordel. A gente falou na aula passada, mas não custa repetir, que o folheto não se confunde com o cordel. O cordel é a poesia, né? É um estilo literário, um gênero literário. E os folhetos são a mídia, né? Que a gente pode utilizar ou não, né? Para divulgar, para publicar os nossos poemas, os nossos cordéis. E aí, então, a segunda parte, como arquitetar, porque realmente é uma arquitetura. Vocês vão ver que a gente faz todo um esboço, né? Existe toda uma distribuição do tema, para que a gente não perca, né? Não deixe de falar nada, nem também fale só sobre determinado ponto. Então, a gente tem essa distribuição, que é uma espécie de arquitetura, em que a gente pode construir, através da qual a gente pode construir esses cordéis, esses poemas, imprimir nos folhetinhos, né? Para servir de material, auxiliar nas aulas de história antiga da educação básica, que é o tema, né? Que é a proposta do minicurso, certo? Mas, como eu falei, nada impede que a gente use também para outras disciplinas, né? Então, em primeiro lugar, o que é métrica, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesse escrito aí. Isso é um poema? E se é um poema, que estilo é? Que tipo de estrofe é essa? Eu queria que vocês me falassem aí. Vamos lá. É uma cestilha? Isso, perfeito. Tá? Por que é uma cestilha? Porque tem 6 versos. É simples assim, 6. exatamente. Exatamente. Tendo 6 versos, é uma cestilha. Se tiver 7, é uma setilha. Se tiver 8, oitava. E assim vai, né? Então, a quantidade de versos, e a gente vê que são versos, né? Que tem uma divisão, né? Inclusive, por esse motivo, eu costumo, aí é uma questão também de estética, né? Individual, eu costumo iniciar os versos com iniciais maiúsculos, né? Com letras maiúsculas. Porque aí fica bem claro que se trata de versos, né? Embora isso não seja necessário. Mas é uma cestilha porque a gente tem 6 versos. Independentemente de qualquer coisa, tendo 6 versos é uma cestilha, beleza? Pronto. Agora a gente vê que é uma cestilha da poesia sertaneja, porque a gente tem as rimas, né? O segundo e o quarto e o sexto versos estão rimando. Então, isso é uma característica, então, da poesia sertaneja. Então, vocês vejam, amplidão rima com mão, né, no quarto verso, e com vão no sexto verso. Então, a gente tem uma cestilha da poesia sertaneja, beleza. Agora está faltando um grãozinho de sal aí, que é o quê? Olha como fica estranho, né, a leitura. Quando a gente vai recitar uma poesia, a gente chama de recitar, né? Recitar, não é só ler, porque a recitação ela envolve também o corpo, né? Não é só leitura. A leitura se refere mais a uma coisa, é algo mais mental. A recitação ou declamação, ela envolve também uma performance, né? Então, quando a gente vai declamar, é pena que a gente não tenha espaço assim para falar tanto, mas também não precisa muito. Mas esse gestual, vocês assistam, por exemplo, vídeos de Lirinha, do Cordel de Fogo Encantado, por exemplo, do grupo Encanto e Poesia, né? Em que eles usam bastante a expressão corporal, né, na declamação. Então, na declamação, a colocação do espírito, né, da vida mesmo assim, né, a poesia. Então, quando a gente fala de declamação, tem todo esse gestual. Então, vamos aproveitar aqui essa cestilha e ler, declamar, né, e tentar identificar aí qual uma dificuldade que a gente vai ter. Então, muitos pirilampos se espalham voando pela amplidão. Parecem um alvoroçado bando de loucos, com lanterninhas que levam na mão, que saem iluminando os caminhos por onde passam, sem saber para onde vão.
Então, a gente tem 6 versos, com as rimas no segundo, o quarto e o sexto. Só que aí é fácil identificar uma dificuldade que a gente tem, né, que atrapalha um pouco a musicalidade, a própria declamação, que é a diferença de tamanho dos versos entre eles, né? Então, alguns versos têm um tamanho, a gente vê, é perceptível, eu exagerei, né, nesse caso aqui, justamente para a gente provocar essa discussão. Então, está bem exagerado, assim, né, a diferença. A gente é perceptível. Essa diferença, ela realmente dificulta, por isso que a gente tem a métrica, que é a medição dos versos para deixá-los com o mesmo tamanho. Aí é isso que a gente vai começar a ver hoje aqui, certo? Vai começar por esse ponto. Então, métrica vem de metro, que é uma unidade de medida, é a medição do comprimento, do tamanho do verso, e a gente faz isso através da quantidade de sílabas poéticas. E aí tem uma diferença entre sílabas gramaticais e sílabas poéticas. A gente vai ver isso aí, certo? Mas a princípio é isso. Metrificar um verso significa deixá-lo com o mesmo tamanho dos versos de uma estrofe. Aí qual o tamanho de um verso? Vai depender dos demais da estrofe. Se você escolher as medidas mais usadas, né, na poesia popular, são os versos com 7 sílabas, são chamados versos 7-silábicos ou 7 sílabos, né, e os versos com 10 sílabas. É um pouco mais difícil, né? Assim, mas são os versos decassílabos ou decassilábicos, né? Então, essas são as duas medidas que a gente usa na poesia popular, principalmente os versos com 7 sílabas poéticas. A partir de agora, quando eu falar assim, né, não falar sílabas gramaticais, eu estou me referindo às sílabas poéticas, que a gente vai falar, dizer o que se trata daqui a pouco, certo? Então, inicialmente é isso. A gente tem que deixar os versos com o mesmo tamanho, porque isso facilita, né, a musicalidade, facilita a declamação e a audição dos versos. Beleza? Então, é mais uma regra, né, que singulariza o que o pessoal chama de poesia popular, né, e a poesia sertaneja. Então, é uma singularidade, né? Se você vai escrever, como eu falei no encontro passado, né, se você deseja escrever nesse tipo de estilo, né, de gênero, que é o cordel, então, necessariamente, você vai ter que obedecer a essas regras, né? Não tem como, né? Não são obrigatórias, mas já que você decidiu escrever um cordel, então a gente tem que entender um pouco também de métrica, beleza? Mas não tem bicho, não é bicho de 7 cabeças, não. A gente vai ver aqui, ó. Olha só, aquele poema eu trouxe aqui inicialmente para a gente tentar metrificá-lo. Então, vou repetir. Muitos pirilampos se espalham voando pela amplidão, parecem um alvoroçado bando de loucos. Vocês veem que tem palavras aí que não precisam estar, né? Com lanterninhas que levam na mão, que saem iluminando os caminhos por onde passam, sem saber por onde vão. Ou seja, a gente vê que a gente pode cortar palavras, né? Que a gente pode, letras, de uma forma, pode juntar, palavras podem ser juntadas, na declamação a gente pode fazer isso também, beleza? Olha só como esse verso, ele fica quando está metrificado. É um verso desse poeta maravilhoso aqui, João Batista de Siqueira, conhecido como Cancão. Olha só como até visualmente, mas isso não é necessário que seja, certo? O tamanho não é uma questão visual, mas uma questão de declamação, mas até visualmente a gente percebe, né? Como os versos, aparentemente, eles têm o mesmo tamanho, mas a gente vai verificar isso. Então, olha como fica a declamação e a audição ficam mais tranquilas, né? Centenas de pirilampos se espalham na amplidão, como um bando de loucos de lanterninhas na mão, iluminando os caminhos sem saber para onde vão, né? Então, vocês pensam que na declamação a gente dá mais ênfase, né? A determinada sílaba, né? E a determinado verso também, ou seja, há todo um traquejo, né? Uma performance em relação a isso. Então é isso, a gente está tentando, a nossa tentativa de metrificar um verso é deixar esse verso com a mesma quantidade de sílabas que os outros têm. Geralmente, 7 versos. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem as sílabas, como eu falei, as sílabas gramaticais e as sílabas poéticas. Certo? A primeira
A questão é essa. As sílabas gramaticais são aquelas que a gente tem quando a gente divide de acordo com a gramática. Então, vamos pegar aqui, nessa primeira dica da métrica, né, e ver de que forma isso acontece. Olha, a primeira dica é a seguinte: na métrica, a gente conta até a última sílaba tônica do verso. Beleza? Porque, às vezes, o verso ele tem sílabas que vão além da tônica. Né? A última palavra do verso é fantástico, por exemplo, que está aí. É fantástico, a sílaba tônica é tas, então só conta até ela. Não vai contar tico, fica fora. Né? Essa é a primeira regra. Então, vamos lá. A gente tem 3 exemplos aqui. Andarilhava os sertões. Um verso, né? Vamos ver quantas sílabas esse verso tem. Sílabas poéticas. Andarilhava, o R desse jeito tem um som de ri, né? Sem ser duplicado. Andarilhava os sertões. Então, contando nos dedos aqui, a gente tem 8 sílabas poéticas. Né? Pelos sertões de Canudos, a gente vai ter canu, nu é a sílaba tônica, né? Da última palavra do verso. Então, a gente só vai contar até ela. Essa é a regra, tá certo? Em sertões ali, a gente conta até tons, né? Até a última que coincide com a última sílaba gramatical. Né? Mas, no caso, para a gente metrificar, a gente vai contar até a última sílaba tônica, independentemente da quantidade de sílabas que vierem depois, certo? Vier depois. Então, pelos sertões de Canudos, a última sílaba tônica, né, do verso, logicamente, da última palavra, é nu. Então, a gente só vai contar até aí. Então, olha lá, pelos sertões de Canu. Beleza? 7 sílabas poéticas. Tem 8 sílabas gramaticais. Beleza? Aí está a diferença. As sílabas gramaticais, a contagem delas, né, independe do som, independe dessas regras, né, da última sílaba tônica. Não há mudança nas sílabas gramaticais. Né? Outro exemplo, o universo fantástico, a gente vai ter o universo fantástico. A gente tem 9 sílabas gramaticais. 9, isso não vai mudar nunca. Né? Independentemente de eu colocar o fantástico universo, o universo fantástico, isso não vai interferir na contagem das sílabas gramaticais. Elas obedecem àquela. É rígido, né? A contagem é rígida. Agora, as sílabas poéticas, aí, como a gente conta até a última sílaba tônica, então vai ter uma diferença. Então, nesse caso de o universo fantástico, a gente vai ter o universo fantas, 7 sílabas poéticas. Tico não vai contar para a metrificação. Beleza? Vamos adiante. Qualquer dúvida é só falar, pessoal. Então, essa foi a primeira dica, né? A gente conta até a última sílaba tônica. A segunda dica, nós contamos as sílabas poéticas, como eu falei, né? A gente não vai se importar, não interessam as sílabas gramaticais. Então, vamos pegar aquele primeiro verso lá, né? Andarilhava os sertões. A gente, numa leitura normal, a gente vai ter 8 sílabas poéticas que correspondem às 8 sílabas gramaticais. Então, se eu declamar, e eu posso fazer isso, eu modifico isso, o tamanho do verso, né, para metrificá-lo, ou seja, para aumentá-lo ou diminuí-lo, né, através da declamação. Então, se eu declamo andarilhava os sertões, ou seja, compassando bem direitinho, né, cada sílaba, então eu vou ter 8 sílabas poéticas que vão corresponder às sílabas gramaticais. Mas aí eu não quero 8 sílabas poéticas, eu quero 7. Né? Porque minha estrofe eu estou construindo, né, com esse tipo de verso. Um verso 7 sílabas, que é, como eu falei, o mais comum na poesia. Beleza? Como eu não quero, então, embora eu escreva andarilhava os sertões, na leitura, na declamação, eu vou ter que fazer essa declamação mais rápida. E aí eu vou juntar essas duas vogais, né? A vogal A, a última vogal A de andarilhava, e a vogal O de os. Então, eu vou ter andarilhava os sertões. Então, eu vou ter uma sílaba só, né? O que é uma figura de linguagem, né? Que significa essa junção. Não me lembro agora qual o nome. Se alguém lembrar, por favor. Tem um nomezinho, né? Em que há essa junção de uma sílaba com a outra, né? A última sílaba
Nem sempre acontece, né? Nem sempre é possível fazer isso. Mas, normalmente, sim. A última sílaba de uma palavra com a sílaba inicial da outra. Então, a gente, quando faz essa junção, eu vou lembrar daqui a pouco, a gente vai ter, então, uma sílaba só. Então, a gente, na declamação, a gente pode aumentar, a gente pode ler, não tem problema nenhum de a gente ler advocacia, advogado, não tem nenhum problema, como advogado. Ou seja, a gente pode aumentar, pode encurtar. Sim, elisão o nome. Desculpa, eu lembrei agora. Essa junção chama-se elisão. Então, nos versos, a gente pode ter palavras que permitem que a gente faça essa leitura mais rápida, juntando, né? Uma sílaba com a última sílaba de uma palavra com a inicial da outra, e aí a gente vai diminuir o tamanho do verso. Beleza? Então, a gente vai metrificar o verso. Se ele não estiver metrificado na escrita, mas na declamação, a gente vai tornar isso possível. Beleza? Tranquilo? A gente vai ver alguns exemplos, viu, na frente aí. Então, não se preocupe não com isso, não. Então, também é algo assim, que se eu for escrever um verso, eu percebo, faço aquela contagem ali, naturalmente ele vai... A gente fala muito, né? São 7 sílabas poéticas. Por que é que são 7 sílabas poéticas? É a quantidade mais usada, né? O verso 7 silábico. Porque a língua portuguesa, ela é falada dessa forma, né? Eu acho que eu falei para vocês, né, no encontro passado, inclusive, que muitas... Até sugeri, né, que vocês procurassem que muitas manchetes de jornais, né, elas são 7 silábicas, né? A gente fala muito, isso é muito natural da língua portuguesa, beleza? Então, dentro dessa naturalidade, né, acompanham bastante essa naturalidade da linguagem, a gente não tem tanta dificuldade de fazer essa metrificação, não. Beleza? Vocês vão ver que não tem nenhum mistério, não. E aí, quando a gente for escrever, aquele verso que a gente percebe que fica um pouco maior, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar palavras, né? Vai ver, em primeiro lugar, a gente vai ver se existem palavras que permitem essas elisões, esses ajuntamentos, né? Se permitir, a gente vai, né, juntá-los ali e ver se a gente consegue fazer com que o verso tenha 7 sílabas. Se não conseguir, não tem nenhum problema também, não, sabe, gente? Assim, de a gente ter um verso que ultrapasse, né, uma sílaba mais, isso é uma coisa tão rígida assim também, né? A gente não vai ficar quebrando cabeça demais com isso, beleza? Então, assim, se a gente puder, né, dedicar um pouquinho para fazer isso aí vale contar nos dedos, vale declamar o verso, né, ler em voz alta, e com o tempo o nosso ouvido vai se acostumando, sabe? Com essa quantidade de sílabas poéticas. É interessante o pessoal, os ouvintes da cantoria, embora eles não saibam, né, essas regras, às vezes a pessoa, claro, não tem nem, né, obrigação nenhuma de saber, e às vezes realmente não tem interesse e realmente não sabe. Mas eles percebem pela batida da viola, pela quantidade de versos que o cantador faz. Tem muita gente que vai lá e diz, um pé quebrado, esse é o famoso pé quebrado, quando um verso tem menos sílabas poéticas do que os demais da estrofe, beleza? Mas embora, como eu falei para vocês, né, foi bom, o colega perguntou no encontro passado, que o pé quebrado é um estilo de poesia, um estilo da poesia popular, da poesia sertaneja, né? Em que, deliberadamente, o poeta faz o último verso, né, de uma sextilha ou de uma quadra com uma quantidade menor de sílabas, geralmente 5. Ele diminui, mas é deliberado, beleza? É um estilo. Então é isso, a gente vai tentar construir nossos versos com 7 sílabas poéticas, né? Para metrificar, deixar tudo bonitinho. Mas, por acaso algum deles, né, alguns não estiverem nessa métrica, a gente também não precisa se preocupar tanto com isso também, né? Tá bom? Beleza? Tranquilo em relação a isso? Então a gente pode passar adiante sobre a arquitetura dos folhetos de cordel. Né? Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, por favor. Deixa eu voltar aqui para a tela. Sim. Tem uma pergunta, Lindoaldo. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. É uma pergunta da Ana Medeiros. Quando você mostrou aquele exemplo, primeiro estrofe, enfim, aquela estrofe inicial, não tem título. Você não colocou título. Aí a Ana está perguntando se é normal não ter título, é optativo, um cordel sempre tem que ter título, como é que é? A importância do título, eu acho, né? Não, beleza. Porque a gente ainda está falando aqui nos aspectos ainda preliminares.
Ainda não entrou, né, na configuração, na arquitetura do cordel, não. A gente essa última parte aqui, porque não deu tempo, essa da métrica, né, seria um pouco cansativa no encontro anterior, beleza? Então, uma estrofe solta, que a gente escreveu, uma estrofe solta, assim, ela não precisa ter, geralmente não tem título. Né? Geralmente não tem, beleza? Mas no cordel, sim, no cordel a gente vai colocar o títulozinho lá dele, né, na capa e lá na primeira folha também, beleza? Pronto, beleza, ela disse que está certo. Então, vou voltar aqui a apresentação, de nada. Vou voltar a apresentação. Aí sim, agora a gente vai falar sobre a arquitetura do cordel, e aí a gente vai falar a questão do título, é importantíssimo, né? Para a gente colocar tanto na capa, a gente vai falar aqui a respeito, quanto na primeira página. Deixa eu botar aqui. Belezinha, já está aparecendo para a gente. Pronto, beleza. Então, pronto. Então, sobre métrica é isso, né? É só para a gente, né, fechar essas questões fundamentais da poesia sertaneja. E para você, é interessante também, Airão, para a gente perceber o quanto é exigente, né? Você vê um cantador de viola fazendo isso de improviso, né? E ele faz isso, pessoal, a métrica, ele metrifica o verso muito pelo ritmo. Né? Então, na batida da viola, ali ele já tem ele já faz essa metrificação de acordo com o ritmo. Então, quem manda, na verdade, é a música. Né? Eu falei para vocês aqui que a rima, né, e a metrificação, o ritmo, e são elementos assim fundamentais da poesia sertaneja, elas obedecem, esses aspectos obedecem à música, à batida. Por isso que fazer, compor poesias de improviso acompanhado de um instrumento, né, facilita bastante, né, porque na batida ali o cantador já vai metrificando. Né, e a gente vai fazer isso também. A gente pode. Vai ter um artifício que a gente pode fazer para metrificar, é o seguinte: vou dar aqui uma dica aí. Vocês podem fazer, né, pegar o verso e ver se eles estão na mesma métrica, com a mesma quantidade de sílabas, se eles cabem no ritmo daquele, de um bordãozinho que tem de Silvio Santos. Todo mundo acho que conhece, né? O pessoal mais novo talvez não conhece, vamos lembrar. Silvio Santos, vem aí. É um bordãozinho, né? Dos programas antigos de Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Aí, se você compôs um verso, né? Para você saber se ele está metrificado, se ele tem 7 sílabas poéticas, né? Esse bordão, ele tem 7 sílabas. Então, se o seu verso couber bem direitinho nessa batida, nessa cadência, ele vai estar com 7 sílabas poéticas. Né? Nossas aulas são demais. Gosto muito de vocês. Entendeu? Então, assim, o verso que eu escrevi, se couber bem direitinho aí nessa estrutura aí, né, nesse ritmo, nessa cadência aí desse bordão, ele vai estar ali metrificado. Aqueles que a gente tiver dúvida, a gente faz isso, né? Vai contando, e como eu falei, com o tempo a gente vai se habituando a isso aí. Beleza? É questão de prática, né? Tudo é questão de prática. Então, vamos agora falar sobre a arquitetura dos folhetos. Em primeiro lugar, o folheto de cordel, né, ele tem, geralmente, tá certo? As páginas desse folheto, ele tem 10,5 centímetros por 15,5. Ou seja, uma folha de A4 dobrada 2 vezes. Como tem aqui no desenho aí embaixo. Beleza? Aí não, vocês ficam vendo aí minha projeção também, não ficam? Sim, não, aí a gente só está vendo a tela, sua foto não está aparecendo. Ah, beleza. Não, bom, porque depois eu vou apresentar aqui para vocês. Vou apresentar agora. Aqui. Tá. Então, Tá ótimo. vamos ver, um folheto de cordel, as dimensões dele, né, correspondem a um quarto de uma folha A4. Então, é você dobrar ela 2 vezes. Você dobra ali na metade, depois dobra novamente. Você vai ter 4 folhinhas. Né? Quando cortar, você vai ter 4 folhinhas. Por isso que os cordéis, eles têm 8, 12, geralmente, né? 8, 12 ou 16 páginas, fora as capas. Ou seja, é sempre de 4 em 4. Porque toda vez que eu dobrar uma folha 2 vezes, uma folha A4, eu vou ter 4 páginas, né, menores, 4 páginas do folheto. Beleza? Então, se eu dobrar uma folha, né, eu dobrei aqui uma folha, dobro novamente, eu vou ter aí 8 páginas, né?
Se eu dobrar outra folha e inserir dentro, aí eu vou ter mais 4 páginas, e é de 4 em 4. E aí vai depender o tamanho do. Aí eu posso fazer também um cordel com essa dimensão de uma folha A4. Né? Não é tão usual assim, mas como a gente está falando aqui, para a educação básica, é uma possibilidade que a gente tem de fazer, né, com o tamanho maior. Não tem nenhum problema, não. Vou sair aqui para mostrar alguns exemplos aqui para vocês dos que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, olha só. Esse é um cordel. Vou afastar aqui para vocês verem o tamanho, certo? É do tamanho de uma folha A4. Ele é feito com uma folha A4. É sobre Antônio Conselheiro, Geraldo Amâncio, a história de Antônio Conselheiro. Geraldo Amâncio, um poeta, cantador, repentista, né, que se dedica bastante a escrever também, né, fazer, inclusive, livros didáticos sobre poesia também, beleza? Então, aqui a gente tem um cordel dele maravilhoso, ó. Isso é um cordel, né? Ou seja, é uma poesia, uma narrativa poética. O tamanho, né, da folha que você vai usar, isso não interfere no sentido do cordel. O cordel, como eu falei, é um gênero literário. A forma como você vai divulgar, aí é uma questão totalmente livre. Né? Então, aqui ele usou uma folha A4, né, porque tem bastante ilustrações, né, muitas ilustrações, tá vendo? Não deixa de ser um cordel sim. A gente tem isso aqui no tamanho A4, né? Aí a gente, se dobrar esse tamanho A4, a gente vai ter desse tamanho aqui. Olha aí. De Medeiros Braga, o cordel do Manifesto Comunista. Medeiros Braga botou todo o Manifesto Comunista num cordel. Beleza? Esse aqui, ele já não usa ilustrações, ó, mas é uma folha A4 dobrada. Vocês vejam aqui a metade, corresponde exatamente à metade do cordel de Geraldo Amâncio. Por outro lado, a gente vai ter o tamanho mais comum, né? Que é esse aqui. Olha só. Tá vendo? A metade de uma folha. É um quarto de uma folha A4, já esse aqui, esse menorzinho. Tá vendo? Quer dizer, eu dobrei uma vez a folha A4, dobrei a segunda vez, vou ter esse tamanho aqui, que é o mais comum, que a gente vê mais aí. Esse aqui é o meu, vou trazer aqui para vocês como exemplo de um movimento sebastianista, né? 60 anos antes de Canudos, lá na Serra do Rodeador, em Bonito, Pernambuco. A gente pode dobrar mais ainda? Pode. Olha esse aqui como é bonitinho, ó. 1/8, ó, da folha A4, né? E é bonitinho, é bacaninho para botar no bolso, né? Esse aqui já dá, né, para levar, é bem prático ele. Esse aqui é lindo, é fofinho demais. Olha só, tem outro aqui, ó. Então, esses dois aqui são 1/8 da folha A4. Então, dobrei. 3 vezes, tem esse tamanho aqui. Beleza? A partir daí, vocês vão ter, inclusive, uma dimensão do custo do cordel. Né? Porque quantas folhas A4 eu vou gastar? Economiza, exatamente. Você gasta menos aqui, você consegue fazer. Aí você aplica na capa. Né? O que você vai economizar aqui no custo de impressão, né? no papel. Então você aposta na capa, faz uma capinha bacana, coloca um papel crochê, né? A gente vai falar sobre isso. O que é que cabe num cordel desse aqui? Olha, cabe praticamente tudo que cabe num cordel como esse aqui, né? Que é 1/4 da folha A4. É claro que a gente vai ter uma diminuição da quantidade de estrofes em cada página, né? Isso é natural, né? Geralmente, num cordel desses aqui, que é o mais comum, em cada página, a gente vai falar daqui a pouco, cabem 3 estrofes. Sextilhas ou setilhas. Aí cabem 3, geralmente. Deixa eu ver ele aqui. Pronto, olha só. 3 sextilhas ou setilhas. Não dá mais do que isso, fica muito imprensado, a letra ficou muito pequena, né? Exatamente. Vou apresentar aqui para você, bem pertinho. Então, a gente tem 3 estrofes. Nesse aqui, a gente vai poder botar 2, né? Então, já diminui, mas é um cordel bacaninho, bem fofinho, né? Bacaninho mesmo. Então, a gente pode usar desde a folha 4, a metade, 1/4 e 1/8. Aí vai a critério, não tem... O cordel, mais uma vez, não é o folheto, né? O cordel é a poesia, o que interessa está lá dentro. E é claro, mas é claro que a configuração, essa arquitetura, influencia bastante, depende do público que você vai trabalhar, né? Então, um público mais infantil, assim, tal,
Esse cordel no tamanho de uma folha A4 eu acho bacana, não é? Porque você pode apostar em muitas ilustrações, como o Geraldo fez aqui, né? Por outro lado, esse menorzinho você também pode botar ilustração, não tem nenhum problema, né? E é interessante porque ele fica, né, mais mimosinho, assim, né? Para a molecadinha também. Dá para botar as ilustrações, como a gente vai ver. Beleza? Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, o tamanho do cordel, o tamanho do folheto, né? Os tamanhos ficam a critério do escritor. Né? Não tem nada que obrigue, né, que você faça nesse tamanho. A gente está só colocando aqui como aquilo que é mais comum, né? O mais comum é esse aqui, né? 1/4 da folha 4. Beleza? Então a gente vai ter 8, 12 ou 16 páginas. Então vamos ver isso aí, como é que fica, né? A questão das capas é a questão do miolo. Aí capas. O que a gente pode fazer de capa num cordel? Ora, a gente tem mais diversos tipos de capa, né? A gente pode usar desde a xilogravura, que são esses exemplos aí. A xilo, né, significa madeira. Gravura, né, gravura em madeira. Então, é uma técnica, né, milenar, né, usada há bastante tempo, e que foi adotada pelos cordelistas. Nem todos os cordéis, inicialmente os cordéis não eram, nas capas não eram com xilogravura, né? Eram outros tipos de mecanismos que o pessoal utilizava, fotografias, né, desenhos. A xilogravura ela é um carimbo, né, que se faz em cima da madeira talhada, beleza? Então ela foi adotada com o tempo e aí se tornou uma espécie de marco, né, do cordel. Mas, mais uma vez, assim como o tamanho do cordel, a xilogravura também não é algo intrínseco ao cordel, né? Que tenha que ser xilogravura. Claro que não. A gente tem vários exemplos, ó, cada capa linda, ó, as capas da frente, né? Do cordel. Parece, pronto. Olha aí, são capas bacanas, né? De cordéis. Beleza? De folhetos de cordel. Vou parar de chamar. Todo mundo já entendeu, né? Quando eu estiver falando de cordel, eu estou falando do folheto agora, né? Então, essas são capas aí, ó, bem bacanas, né? Que a gente pode apostem mesmo, né? Na criatividade. Existem muitos desenhistas, gravuristas, né? O pessoal que é craque mesmo, que faz cada coisa maravilhosa, né? A gente tem que chamar a atenção, né? Principalmente da meninada, chamar a atenção e a capa é fundamental para isso, né? Beleza? Então, vamos mandar ver. Então, a gente tem a capa da frente. No cordel, a gente vai aproveitar todos os espaços. Tudo que for espaço, a gente vai aproveitar. Então, a gente tem a capa da frente. Essa é a capa do que eu fiz, né? Esse Reino do Paraíso Terreal, que eu vou usar ele aqui, né? Para a gente fazer um exercício. Essa é a capa da frente que eu fiz aqui. Então, a gente pode botar fica à vontade, certo? Aí a gente vai ter a capa de trás. A gente vai aproveitar, sim, a capa de trás. Muita gente coloca uma biografia do escritor, tranquilo, não tem nenhum problema, né? Colocar, Lindoaldo nasceu em tal lugar, fez isso, fez aquilo. Eu, nesse caso desse aí, eu coloquei mais informações, como é um cordel didático também, sobre história, né? Essa questão do sebastianismo. Eu coloquei referências ao município lá de Bonito, que fica ali perto de Caruaru, né, em Pernambuco. Então, fiz aí dei uma questão geográfica e tal, né? E terminei com o acróstico, que a gente vai falar daqui a pouco, mas já adiantando, que é essa poesia aqui no final, né? Vocês vejam, é uma cestilha, em que cada letra do início de cada verso vai formando a palavra bonito, né? No sentido vertical. É o que a gente chama de acróstico. Os cordelistas antigamente usavam muito, ainda hoje, né? Usam bastante, mas antigamente mais ainda para colocar o nome deles aqui, para evitar apropriações indevidas, né? Do cordel. Beleza? Então, o acróstico tem esse sentido aí. A gente vai falar daqui a pouco. Se a capa de trás, então, a gente aproveita, cara. Bota o desenho, bota informações, né? Aproveitar os espaços. A gente vai ter as capas internas também. Então, nesse cordel, eu coloquei 3 informações aí, né? 3 documentos históricos, né? Do governador lá de Pernambuco da época, né? Que mandou descer a lenha lá no pessoal, foi terrível. Esse é o ouvidor-geral de Olinda, ou seja, como é um documento, como é um cordel, né, com esse cunho histórico e tal, eu aproveitei, né? Esse aí eu não ia poder colocar lá no miolo do cordel, então botei aí na capa interna, na primeira capa interna, beleza? E na segunda capa interna, algumas referências, né? Quem quiser se aprofundar na questão aí,
né, nesse contexto aí, nesse movimento. Então, há essas referências aí, além de outras, mas a gente tem essas referências para quem quiser emburacar e ir atrás, né, do contexto. Então, se a gente vai escrever um cordel sobre o Caldeirão, pá, bota lá o pessoal que já escreveu sobre isso, tal, dá essa referência lá no final, porque o seu cordel também vai ser lido por professores, vai ser consultado por professores, então você já bota lá, né, é uma forma de homenagear, de respeito também ao pessoal que escreveu, né? Você consultou para poder escrever o seu cordel, beleza? E aí, aqui a gente agora vai para o miolo. Pronto, a questão da capa é essa, né? Vamos então aproveitar aí, botar, né, obras de arte, enfim, o que a gente puder para chamar atenção. É fisgar mesmo, assim, né? Capa é um negócio importantíssimo. E aí agora a gente vai para o miolo. O miolo, a gente vai trabalhar como a gente está trabalhando com a educação básica, a gente vai trabalhar com um miolo de 8 páginas, ou seja, 2 folhas A4, não é isso? Quando eu dobro a folha A4 e dobro novamente, eu vou ter 4 páginas. Aí 4 páginas é muito pouco, né? Eu considero que é muito pouco, e fica naquela, é pouco demais, 12 eu já acho exagerado, né, para criança. Então, eu imagino que 8 páginas sejam suficientes para dar conta aí do recado, né, do tema que a gente vai trabalhar com criança. Então, com criança, estou colocando aqui, né, do fundamental, mas se a gente já está lá no 9º ano, 8º, 9º ano, talvez a gente já bote 12 páginas, tranquilo, certo? Mas aqui, a título de exemplo, a gente vai trabalhar com um de 8. E é claro, as dicas são as mesmas, né, para quem quiser trabalhar com 12 ou 16, não tem nenhum problema. E existe um limite? Não. Eu já vi, tinha um cordel, eu procurei aqui, não consegui, que era a Bíblia. Era praticamente, eu acho que era. Rapaz, era enorme. Esse de Medeiros Braga aqui tem 100 páginas. Esse de Medeiros Braga, que eu mostrei para vocês. O cordel do Manifesto Comunista. São 100 páginas, né? Com 5 setilhas cada página, sem nenhuma ilustração. Ele não Medeiros Braga não tem preguiça, não. Tem uma introdução em prosa, dedicatórias, beleza. Aí começa lá pela página 17, né? Mas não tem limite. Agora, como a gente vai trabalhar como criança, a gente vai trabalhar com esse exemplo aí de 8, né? Mas vocês fiquem à vontade para trabalhar com a quantidade que quiser. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai definir a primeira questão. Aí a arquitetura, né? Quantas estrofes eu vou compor, eu preciso fazer, né? Quantas eu preciso fazer. Então, a gente vai definir. Como eu falei, se a gente usa sextilhas ou setilhas, que né, são os formatos mais usuais, a gente vai ter 3 estrofes por página. O total inicial, como são 8 páginas, será 24 estrofes. 8 vezes 3, 24. Pronto, direto assim. Agora, a gente vai diminuindo essa quantidade de estrofes, porque a gente vai inserir ilustrações. Beleza? Eu estou colocando assim, tá certo? Quem quiser trabalhar sem ilustrações, fica à vontade. Só, né, colocando assim, a partir de um geral, para a gente ir colocando opções, né, sugestões. Então, ilustrações. A gente pode trabalhar, eu estou colocando aqui, né, sugerindo que trabalhe com 4 ilustrações. Uma ilustração com um tamanho de 3 estrofes, ou seja, a gente já vai diminuir 3 estrofes, ou seja, uma ilustração do tamanho de uma folha, de uma página, beleza? A minha sugestão, pelo menos uma do tamanho de uma página. E 2 ilustrações, cada uma com o tamanho correspondente a 2 estrofes, ou seja, em 2 páginas, noutras 2 páginas, nós teremos uma estrofe e apenas uma estrofe e uma ilustração grandona, né, correspondendo ao restante da página. Então, nesse caso, a gente, das 24 estrofes iniciais, a gente vai diminuir 3 da primeira ilustrações e mais 4 estrofes correspondentes às 2 ilustrações aí, né, de 2/3 da página. Então, a gente diminui 7 estrofes, de 24, a gente está com um total final de 17 estrofes. Beleza? Isso é absolutamente necessário, pessoal, a gente fazer isso aí, porque senão a gente vai se perde, né? Aí eu quero falar sobre o Canudos. Aí eu começo escrevendo, fazendo, aí chego lá, tô com, sei lá, 15 estrofes, achando que já, não, mas não deu ainda, né? Fica aqueles espaços, né, muito grandes. Enfim, eu considero que é absolutamente necessário a gente ter essa arquitetura, ter essa divisão,
para que a gente consiga trabalhar bem direitinho, né? Não deixar de falar sobre nada, nem falar só sobre alguma coisa, né? Fica faltando, ou então falar demasiado, ou então acaba o assunto, também tem isso, a gente vê alguns cordéis também, o pessoal escreve, que realmente o assunto já se exauriu, já acabou, já está beleza, mas fica aquela, sabe, repetitivo, e assim é cansativo. E aí a gente termina, em vez de... É contraproducente, né? Em vez de a gente estimular o pessoal, a leitura do cordel e tal, faz, às vezes, né, afastar um pouco por conta disso, né? Então, ali deu o recado, eu acho que está beleza. E essa quantidade de estrofes aí é suficiente para a gente escrever, dá para escrever muita coisa. Como eu falei, a gente não vai exaurir, né? Falar sobre todo o assunto. O cordel, a poesia, ela é sintética, né? Resumida. Então, são apenas links, né? Que a gente vai ter ali para poder fazer a explanação de uma forma mais abrangente, né? Para ali naquele momento a leitura com a turma e aí vai fazer uma explicação, coloca um slide, um vídeo, enfim. A poesia é mnemônica, né? Para ajudar, beleza? Então vamos trabalhar com isso aqui, 17 estrofes. Então a gente vai compor, em 17 estrofes a gente mata a charada, beleza? Antes de falar sobre essa distribuição das 17 estrofes, eu queria trazer para vocês algumas possibilidades de ilustrações também. Aquelas que eu falo, além daquelas, né, que eu falei, que podem ficar no lugar dessas estrofes, a gente pode usar ilustrações ao lado das estrofes. Porque, mesmo que a gente utilize esse tamanho mais usual do cordel, né, fica um espaço considerável nas laterais. Na lateral, né, principalmente na lateral direita aqui, né? Cordel a gente vai puxar um pouquinho as estrofes assim para o lado esquerdo, né? Alinhar ali no esquerdo. Então, do lado direito a gente vai ter um espaço bacana em que não custa nada, muito pelo contrário, né? É bastante interessante a gente trazer mais informações, né, a respeito daquele tema. Beleza? Ilustrações e espécie de nota de rodapé também. Por que não? Né? Não tem nenhum problema. Pelo contrário, a gente está trazendo mais informações. Tomar aqui um vaguinho. Então, vocês vejam bem, né, só um parêntese aqui, esse movimento sebastianista, né, que houve nessa Pedra do Rodeador, um lugar muito bonito, né, realmente, a cidade faz jus ao nome. Ocorreu em 1820, então, 60 anos, né, um pouco mais do que Canudos. Então, salvo engano, foi o primeiro movimento sebastianista aqui, nos sertões do Nordeste. Beleza? Ilustrações. Então, pronto, ilustrações era isso. Né? A gente aproveitar também as laterais. Sobre ilustração também, eu gosto muito de usar, assim, e eu sugiro, acho interessante, você colocar também umas como é que chama? Moldura, né? Eu coloco uma moldurazinha nas páginas, algo assim, né? Que não seja tão exagerado, mas também dá um toque, né? Dá um charme. Você usar ali para... O tipo de letra também, você tem que ter... É interessante você prestar atenção a isso, né? Coloca umas letras assim, né? Como Times New Roman, Arial, são letras assim que não tem nenhum problema, inclusive para diagramar. Às vezes você escreve o cordel aqui, eu gosto de tal tipo de letra, né? De fonte que só tem no seu computador, sei lá. Você leva lá para a gráfica, lá para o pessoal fazer, eles não tem esse tipo de... Aí causa um certo, né? Às vezes desconfigura, aí lá vai uma trabalheira danada. Então o pessoal orienta que a gente use ou Times New Roman ou Arial, beleza? Pronto, dito isso, essa parte estética assim, né? Vamos para a divisão do tema, então. A gente tem 17 estrofes até agora, né? Então como é que a gente vai dividir? Olha só, a sugestão é a seguinte, a gente vai usar 2 estrofes na introdução. Geralmente a gente pede licença, isso é uma forma, né, clássica, até, não sei, assim, um certo respeito, assim, pela tradição do cordel, né, das cantorias, os cantadores. A primeira estrofe que se faz é pedindo licença, né, aos donos da casa, às pessoas, né, e aí você pode até aproveitar para falar a questão da poesia, da cantoria, poesia cantada, dos sertões, que tem isso, tem aquilo, essas questões, né, que são históricas também interessantes. Então, a gente pode usar uma estrofe para pedir licença ou apresentar o contexto. Vou falar agora sobre a Guerra de Canudos, né, que houve lá na Bahia, não sei o que, papá, PPP, né, e aí vai, você contextualiza ali, uma estrofe. Faz uma exposição geral do tema, né,
ou usa as duas estrofes para contextualizar, ou expor o tema, ou é a mesma coisa, né? Contextualizar também envolve a exposição do tema. Sobre a qual escreveu Euclides no seu livro Os Sertões. Você pronto, contextualizou. 12 estrofes já dá, não precisa ficar, né? Eu sou de não sei aonde, eu nasci, realmente não, vamos ser bem objetivos, né? Eu acho que é bastante interessante. E aí, a conclusão também. A conclusão a gente vai ter duas estrofes, né? Uma pode ser aquele acróstico, né? Como eu falei para vocês. Então a gente terá duas estrofes para a gente dar o fecho, né? Essa foi a grande história lá do Sertão de Canudos, que deixa na memória, papá, aí deixa ler uma liçãozinha e tal. Duas estrofes você faz isso, né? Se quiser usar o acróstico é bacana, né? Você pega Canudos, então Canudos, dá sete, exatamente, né? Sete versos. Então você vem e faz uma setilha com a palavra Canudos, fica beleza, né? Beleza? Então, a gente usando essas duas estrofes na introdução, mais duas no encerramento, como a gente tinha 17, então a gente vai ficar com 13 estrofes para desenvolver o tema. Beleza? Então, só mostrar aqui também outro exemplo de acróstico, né? Eu tinha colocado, eu vou mostrar, do que eu fiz aqui no primeiro cordel dessa coleção de filosofia. Então é isso, a palavra filosofia, né? De riba para baixo, né? No sentido vertical, e aí cada letra vai iniciando um dos versos. No caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, né? É isso, 2, 4, 6, 8, 9. Pronto, você inventa, faz uma nonilha aí, né? Existe, como eu falei para você, uma de 9 linhas, e aí não tem nenhum problema, não. Você só... E aí vai fazendo, né? De acordo com a primeira letra de cada da palavra. Beleza? Com as letras da palavra, você, né, coloca a primeira letra de cada verso. Vamos lá, então vamos agora para o desenvolvimento, né? Desenvolver o tema. Estou falando aqui muito, então, como exemplo, a Guerra de Canudos. Então a gente vai ter feitas essas. Vocês vejam, a gente começou com 24 estrofes, né? São 8 páginas de 3 estrofes cada página, então a gente tem 24, esse total inicial. A partir daí a gente vai diminuindo com as ilustrações, né? E depois com essas estrofes introdutórias e fechatórias, né? Conclusivas. Beleza? Outra coisa, na primeira página é sempre interessante, na capa, é claro, né? A gente vai ter o título do cordel, e é importante a gente colocar também na capa, desculpa, na primeira página. Tá? Se a gente quiser dar um destaque maior ao título, colocar o título, colocar o nome do autor, né, embaixo, aí a gente vai, geralmente a gente coloca, né, com destaque, então pode ser que a gente use apenas 2 estrofes na primeira página. Tá? A gente pode, então, subir um pouco essas 2 estrofes, colocar o título, né, e o nome do autor. Por que isso é importante? O pessoal fazia muito isso, porque às vezes a capinha se perde. Né? Então, permanecia a autoria, né? Estava identificando de quem era. Porque se a capa se perde, só tem lá o título e o nome do autor, né? Então a gente ficava muitas vezes sem saber de quem era. Isso aconteceu muito, né? Nos folhetos antigamente, e causou muito rebuliço, né? Muita arenga em relação a essas questões aí de autoria. Então, para evitar que isso aconteça, eu sugiro, né, que se coloque lá o título e o nome do autor na primeira página. Né? Se a gente não der um destaque tão grande, a gente pode permanecer com as 3 estrofes lá na primeira página e o título lá em cima. Dá para fazer isso. Né? Mas se quiser destacar, como eu falei, a gente pode ter só 2 estrofes na primeira página. Assim como na última página também, a gente pode deixar só 2 estrofes, né? E colocar a palavra fim, né, de uma forma mais destacada, baixa as 2 estrofes um pouco, né, em relação às outras, lá do miolo, baixa um pouquinho ali e coloca a palavra fim com mais destaque. Mas quem tiver coisa para dizer e quiser fazer, né, achar que ainda, né, que é melhor fazer um estrofe, então fica à vontade, né, nos 2 casos. Beleza? Eu vou voltar aqui pro chat, que realmente a gente tá terminando aqui os... Eu fui rápido aqui, que é para ver se a gente... Né, se o pessoal se tem alguma dúvida. Deixa eu parar aqui, peraí. Pronto. Tem alguma coisa? Ninguém falou nada?
acho que não, tá todo mundo aqui calculando como é que vai fazer essas estrofes, que o povo tá com medo, viu? Brincadeira. Mas eu acho que a Ana colocou. Eu coloquei uma provocação, na verdade, no início, no meio da sua fala, que é sobre. Eu gostei muito da ideia de colocar referências bibliográficas, né? Naquele cordel. Eu pensei que na dinâmica da sala de aula, isso pode até fazer parte de um projeto de ensino para final de semestre, final de bimestre, trimestre, dependendo da rede, a gente tem uma organização diferente do conteúdo, né? Mas onde você pode fazer assim, várias etapas que culminem no cordel, tipo levantamento bibliográfico, aí levantar essas imagens, aí a produção do texto em si, aquela tempestade de ideias com os grupos, né? Pensei numa turma dividida em grupos aqui, fazendo isso, e o produto final ser vários cordéis, né? Ali, sobre as temáticas que estudadas ao longo do bimestre, do trimestre. Aí eu acho que nesse enredo aí, não, aí eu acho que a Ana Beatriz, na verdade, compartilhou uma ideia, uma reflexão, né? Que ela se emocionou, que ela fez um curta no último ano do ensino médio, e o livro foi usado, Maria de Thea, em A Luta. Então, acho que ela está se referindo ao que você citou. Pois é, eu acho que é isso, né? Eu acho que Sim, é a variedade nos sertões, né? Outra coisa que eu pensei também foi como essa aula é importante, né? Porque eu, por exemplo, eu estudo cordel, mas eu tinha uma certa dificuldade em pegar essa estrutura, né? E acho que essa aula é bacana porque ajuda a gente a dissecar o cordel e aí você tentar produzir depois fica mais fácil, né? Acho que foi fundamental. Pessoal, perguntas? Pode falar. Não, estou provocando a eles. Pode comentar, pode seguir. É por isso, porque assim, quando a gente vai. Essa dificuldade é a dificuldade e a gente vai aprendendo meio. Não existe, até hoje eu não vi assim, né? Nenhum, vamos dizer assim, um manual, né? Só chegar e. Se a gente for conversar com um cordelista, talvez ele dê essas dicas, mas às vezes não. E às vezes acontece que a gente, como a gente tem um propósito de fazer sobre um tema, né? Por exemplo, Guerra de Canudos, então eu tenho aqui, se eu for fazer os sertões, eu até coloquei aí no slide, quando eu voltar, como os sertões, ele é dividido em 3 partes, né? A terra, o homem e a luta. Então, a gente pode pensar isso. Eu tenho uma quantidade X de estrofes, então eu vou fazer com que, ou eu dou destaque mais à luta, por exemplo, geralmente o pessoal faz isso, então eu vou deixar ali uns 7, 8 estrofes para falar sobre a luta, né? Deixo 6 estrofes para o homem e 4 estrofes para a terra, né? Que é aquela questão mais positivista, questão mais descritiva, enfim. Então, vai depender disso. Então, eu fazendo isso, eu não vou me perder, ou pelo menos, né, ajuda bastante a eu não me perder nessa distribuição, porque é um exemplo assim, é pessoal, né? Que eu aprendi mesmo na marra, né? Errando bastante. Então, quando eu fui fazer aqui sobre filosofia, eu vou falar sobre os pré-socráticos. E aí eu saí, eu gosto muito de Heráclito. Então, Heráclito, eu saí, quando eu vi, Heráclito estava ocupando a metade do cordel, tá entendendo? E os outros, né? Então assim, aí eu tive que parar, e aí tive que cortar muita coisa, porque é preciso. Aí eu observei, né? Fui observando, isso é questão na experiência, na prática. Já que você vai trabalhar com uma temática fixa, né? Então, ajuda bastante para você não se perder, fazer essa arquitetura, fazer essa conta mesmo. E não é tão complicado assim, né? Mas destina ali tantas estrofes. Eu vou falar sobre a luta. Beleza. Então, eu vou ter, se eu não me engano, não sei quantas investidas lá do Exército Brasileiro, parece que foram 5, né? Então, se eu tenho 5 investidas, aí eu vou fazer o quê? Eu tenho 7 estrofes. Pô, no máximo, eu tenho que colocar em uma estrofe, então, cada uma, né? Então, eu já vou me limitando, tá? Porque a gente tem um sentido de falar muito, às vezes, assim, né? De escrever, e a gente vai colocando ali. Então, nesse sentido, ajuda bastante, na verdade, para mim é necessário assim, eu trabalhar fazendo dessa forma, porque evita, como eu falei, que você fale muito sobre uma coisa, né? Deixe de falar sobre outras, né? Ou não sei, de alguma forma fique faltando alguma coisa, ou então você exagere em alguma. Então, essa traz matemática. um equilíbrio, né? Isso, exatamente. Um Né? equilíbrio. Uhum.
Legal, legal. Então, pessoal, e aí? Não, acho que ninguém mais teve perguntas, a gente pode seguir para uma parte, para o que você pensou para agora. Pronto. O último ponto aqui, é porque eu também falo muito rápido, às vezes a gente tem um tempo assim, eu sou meio objetivo, assim, não gosto de ficar muito, né? Então, Não, e eu acho que está sendo muito bom mesmo, de verdade, porque a ideia da oficina é a gente também ter essas ferramentas, entendeu? Então, você está uhum, trazendo as ferramentas, e aí é bacana que a aula está sendo gravada, então depois as pessoas que querem aplicar isso na sua sala de aula, ou, enfim, nas suas vidas, conseguem também reproduzir de forma mais objetiva, né? Relembrar de forma mais objetiva. Ah, show. isso. Vamos embora. É só parar, né? Onde tiver, como está É, gravado, então o cara para ali, então exato. eu procuro ser mais Exato. objetivo, mas é o último slide aqui, deixa eu ver. Pronto, é esse mesmo. Então, olha só, como é que a gente, como eu pensei, né, até repetitivo já, sobre o tema de Guerra de Canudos, a gente vai ter, como a gente vai ter 13 estrofes, então, né, nesse caso a gente pode dar uma ênfase maior ao último ponto, até porque assim chama mais atenção, né, é mais cinematográfico, né, a gente tem que pensar muito não, tem que pensar prioritariamente no leitor, claro, né, a gente está escrevendo algo para ser lido, a gente está escrevendo algo, né, para a gente não. Então, pensem sempre no leitor, na idade do leitor, né? Aquele que seria interessante apresentar, o que é que você pode instigar, né? Porque olha só, cordel tem muito. Cordel tem muito cordel escrito. Muito, mas muito mesmo. Muita gente escrevendo cordel, né? Tornou-se algo assim, até uma coisa, né? Como é que diz assim? Um hábito, né, de muita gente, hobby, né? Tem muita gente fazendo. E é muito bom, você ocupa muito a mente, né? Exige que você leia bastante, ou seja, desenvolve bastante nesse sentido, né? Então, tem muito cordel escrito. A grande questão é da leitura desses cordéis. Né? A questão não é tanto fazer o cordel, né? A gente tem sobre vários temas, sobre muitos, mas sobretudo da leitura. E para fazer isso, para estimular a leitura, a gente tem que usar aí uma linguagem adequada, né, ao nível dos alunos, né, para a gente conseguir fisgar realmente assim para esse tipo de literatura, esse gênero, né, literário. A questão da apresentação, como eu falei para vocês, é muito importante, porque tira aquela ideia pejorativa, né, preconceituosa em relação ao cordel como uma coisa de velho, né, coisa antiquada, isso é negócio de velho, cordel, né, para aquele negócio de cantoria, aquela coisa antiga, os velhos ficam lá, tal. Então a gente é necessário, né, que a gente mostre esse gênero literário, assim como a cantoria, né, sob outras perspectivas, né? E aí a linguagem ajuda bastante, essa questão da distribuição do tema, porque a gente evita, ou pelo menos tenta, né, ser repetitivo, né? Ficar aquela lenga-lenga maior do mundo para falar um negocinho ali que vamos lá, fala logo, né? Fala direto, ser mais objetivo, né? O pessoal hoje em dia não tem. O pessoal, eu acho que um menino tá aí com 13, 14 anos, sei lá, com um celular, né? Para trocar, para ter essa, né, essa visão, esse interesse pelo cordel, a gente tem que ser realmente assim, né? Se virar nos 30, né? Então, a questão da linguagem, a questão da objetividade, né, na temática, e a questão das ilustrações. Eu sou, sabe, doido. Essa questão também das notas, né? Aí notinhas a gente coloca ali, referências, né, em relação a outros livros. Tudo isso vai ajudar, né? Então pensem no leitor, no aluno e no professor, né, que vai utilizar na sala de aula, que essas referências aí vão ajudar bastante, beleza? Então é isso, aqui fica como dica essa ideia dos sertões. Eu vou aproveitar aqui o tempo que a gente tem para falar, para mostrar para vocês como um poeta fez essa distribuição sobre o tema da feira nordestina. Deixa eu parar essa apresentação aqui, aí vou apresentar outros cordéis. Então, deixa eu abrir aqui, só um minuto, viu? Deixa eu lembrar aqui onde é que tá. Ah, sim, tá aqui. Aqui. Pronto.
eu ver se é esse mesmo. É. Pronto, beleza. Então, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu voltar e apresentar novamente, que acho que aí dá certo. Aqui 37, a gente aproveita aí esse tempo para ver como esse camarada fez bem direitinho. Então, tá vendo aí, Ariel? Tá sim, tudo certo. Pronto, beleza. Como eu falei para vocês, a questão das ilustrações, da diagramação, né? A gente pode fazer essa borda aqui. Olha, fiquem livres, né? Essa ideia de que o cordel tem que ter essa característica lá de papel velho, de papel, né, usado, né, de má qualidade, isso não existe, não. Né? No tempo em que os cordéis foram feitos, esses que foram elaborados, publicados, que a gente tem aí, né, nos acervos das bibliotecas, inclusive, fazer um parênteses aqui, a Biblioteca de Obras Raras da UEPB, Universidade do Estado da Paraíba, lá em Campina Grande, é excelente. É a Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, que junto com José Alves Sobrinho, eles dois foram, eu considero os maiores pesquisadores sobre poesia popular, né, até hoje. Átila Almeida e José Alves Sobrinho. Né? O José Alves Sobrinho, o Átila Almeida era mais acadêmico, né? Cuidou dessa parte, e o José Alves Sobrinho era cantador de viola e foi um exímio pesquisador. Né? Andou por esse país todo, aqui pelo Nordeste, catalogando, pegando informações sobre os repentistas, inclusive há esse livro muito importante, chamado dos dois, né? Dicionário Biobibliográfico de Repentistas e Poetas de Bancada. Quem puder acessar esse livro é excelente, né? Que traz dados, como diz o título, né? Biográficos e bibliográficos também, com reprodução de poesias. Beleza? Então, pronto, feito esse parênteses. Então, olha só, o cordel, então, quando ele foi feito, né, esses que a gente tem como obras raras hoje, há 100 anos, né, o papel era um papel novo, um papel, né? E hoje a gente tem a possibilidade de fazer, né, com outros tipos de papel, que na época não existiam, né, papel colchê, que para a gente fazer uma capinha bacana, né, brilhosinha, ou seja, é infinito, né, o que a gente pode fazer em relação a isso. Aí eu trouxe alguns exemplos aí, ó, de pessoal que faz, né, elabora. A gente pode fazer o cordel colorido, pessoal, no miolo, claro, né, pelo contrário, se a gente puder fazer colorido, melhor ainda, né, encarece um pouco o nosso custo, mas a gente, né, pode driblar isso aí, apresentar projetos, enfim. Bom, mas a gente pode fazer essa bordazinha, como ficou bacana, né? Esse Luiz Gonzaga, inclusive hoje exatamente, né, dia 13 de dezembro, está completando 110 anos de nascimento. Foi boa ter trazido Luiz Gonzaga. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, esse é outro slide, né, que eu tinha preparado, né? E aí fica bom aqui, porque acho que no outro eu não mostrei assim. O título, como eu falei lá, olha, na imagem aí, o título, São João também é história. Aí o título, com bastante destaque, o nome do autor, e aí a gente vai, claro, perder esse espaço de uma estrofe, né? E aí a gente tem só duas aí na primeira página. Mas está vendo também como ele aproveitou a capa, né? A primeira capa interna lá, ó, colocando informações. Então, vamos aproveitar todo o espaço que a gente tiver, a gente aproveita. Outra coisa interessante, ele destaca algumas poesias, alguns versos, né, com caixa alta. A gente pode fazer, pode negritar as palavras. A gente está trabalhando com educação, então a gente quer dar um destaque ali, coloca a palavra em negrito, né? Outra coisa interessante para a gente trabalhar no cordel é o diálogo, né? Eu acho que falei para vocês que eu usei a figura de João Grilo, que muita gente pensa que foi criado por Ariano, mas não foi, né? Já falei também. Mas o diálogo é muito bacana, porque o cordel ele vira uma peça de teatro. Então a gente pode trabalhar com os alunos também nesse sentido, né? Chamar a meninada lá para compor, né? Olha, eu fiz isso em alguns e dá arretado. É muito massa. A molecada adora, né? Chegar lá e decorar aquelas presepadas de João Grilo, aquelas respostas, né? E aí você aproveita para colocar o humor, né, no cordel, enfim. Beleza? E aí, aproveitando mais uma vez a imagem aí que vocês veem, né? Que é um diálogo, onde as letras lá iniciais, né? Estão indicando cada um dos personagens. Beleza? Então, olha só como é que a gente
pensou, né? Como na verdade um camarada fez aqui, Saulo Escriba, tá aí a descrição, né, do site, vai ficar gravado, pessoal, vocês vão ter acesso aí. É a Feira de Caruaru. Então, olha como é que ele distribuiu, olha como ficou maravilhoso, assim, sabe? Porque não fica cansativo, realmente, dá o recado direito, né? Com tudo que tem direito aí. Então, na estrofe 1, faz a introdução, né? Olha só, se sentem aqui, meus netinhos, para mim contar uma história, ou seja, né? Até a forma de falar, né? Que no português, né, culto não estaria correto, mas aí já dá a entender, né? Uma pessoa antiga, uma pessoa já de idade, né? Que aí vai retomar, ou seja, cria esse contexto, esse ambiente, né? Não quero chegar de chofre assim, eu vou falar agora, por quê? Não, cria lá um ambiente, né? Ou um personagem nesse caso aqui, beleza? Então, essa é a introdução. Vai contar a história de uma feira. Pronto, só isso. Na estrofe 2, ele introduz o tema, né? Olha só, vão pegando o tamborete, e aí você vai ter essa linguagem, né? Você se apropriar, dependendo do lugar onde você esteja, né? Eu estou trabalhando, sei lá, no Paraná. Pô, pega lá né, da cultura local, né? As palavras, porque isso também chama muita atenção, né? Dos alunos, dos professores, né? Você se sente parte, né, desse contexto aí, beleza? Então, a gente trabalha nesse sentido. Então, é isso aí, introduz, né, faz uma ambientação, né, os personagens, então você vê lá o avô e alguns netinhos. Não tem nenhum mistério. Nas estrofes seguintes, ele dividiu aí, né? E aí é como eu disse, aquilo que eu falei são sugestões, né? De tantas estrofes e tal. Como está tudo gravado, então vocês podem ver lá. No caso aqui, ele distribuiu em 11 estrofes. O desenvolvimento que ele fez foi em 11. O tema é a feira, então ele vai ter a feira na história, a feira como elemento cultural e os tipos de comércio. Então, no primeiro ponto, a feira na história, ele vai usar 2 estrofes, a feira como elemento cultural mais 2, e os tipos de comércio. Tem banca disso, tem banca daquilo, de rapadura, disso, daquilo, né? 4 estrofes para fazer essa descrição. E, por fim, os tipos humanos característicos da feira, né? Então, na feira a gente tem uma pleide, cantador de viola, tem segue pedindo, tem rapariga, tem vendedor de tudo no mundo, tem tocador de pifes, tem tudo, né? Então, a feira é um universo, né? Então, essa é a distribuição, né, que o poeta fez. E aí eu fui mostrando para o pessoal, a gente chega aí no final do cordel, como eu falei para vocês, a gente pode ter 2 estrofes, pode ter mais, pode, não tem nenhum problema, né? Mas estabeleça ali 2 ou 3, que é para você ter mais espaço para desenvolver o tema. Aí depois você vai fechar, finalizar, né? Em 2 estrofes dá tranquilo. Olha o tanto de coisa que ele fala aqui, né? Sobre a feira, em 2 estrofes. Patrimônio cultural e material brasileiro. Olha que negócio massa, né? Não precisa dizer a lei, não sei o que lá, não. Aí, se você quiser, claro, então fazer um trabalho mais expositivo, aí, claro, vai trazer essas informações. Mas no cordelzinho fica dado o recado. Patrimônio cultural e material brasileiro vai ficando na história do seu povo hospitaleiro. Vejam as rimas que ele usa. Facilitam bastante. Eiro, né? Então a gente tem infinitas possibilidades, né? De rima em eiro. Beleza? Vai ficando na história do seu povo hospitaleiro. Maior feira do país. Aí ele poderia ter dito alguma coisa terminada em ordeiro, mas não. Aí ele inseriu mais um verso, né? Vocês já estão doutores nisso aí. Inseriu mais um verso depois do quinto, depois de país. E aí ele cria, em vez de uma cestilha, ele faz uma setilha. E percebam como a musicalidade fica, né? Evidencia mais essa musicalidade. É que eu vou ler desde o início, o declamar. Patrimônio cultural e material brasileiro vai ficando na história do seu povo hospitaleiro. Maior feira do país, um povo bravo e feliz, trabalhador e ordeiro. Beleza? Então, essa duplicação aí do is, maior feira do país, um povo bravo e feliz, né? Permite essa retomada, né? Isso é maravilhoso, muito musical. E aí ele vai fazer tudo em setilha, a outra também em setilha, todas elas, né? Aqui termina, aí até a despedida. Aqui terminou a história, quero saber se gostaram. Ora, ele vem e retoma o diálogo iniciado lá com os netinhos. Gostamos, vovô, foi linda.
Vovô é muito lembrado. Eu nunca vou esquecer e aos outros vou dizer do que aqui foi contado. Né? Aí um netinho coloca ali. Então, são essas, né, sugestões. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Aí, no fim, pronto. E aí era isso. E em relação ao restante, é o que a gente já falou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa nesse. Não, não tem não. É isso mesmo. Que a gente já tinha colocado lá no outro. Queria só mostrar essa ideia mesmo. Beleza? Então, deixa eu sair aqui. Tá show, tá excelente, excelente, Lindora, excelente mesmo. O livro que você citou, aquele dicionário, né? Deixa eu pegar aqui. De poetas, eu tenho, Ah, é? o Lorival me passou 2 cópias. Ele é em 2 volumes, né? O volume 1 é realmente, eu acho, o mais interessante, né? Porque o 2 é realmente assim, a autoria de cordéis, né? É interessante, é claro, para quem pesquisa, é esse aqui. Isso aí. Dicionário e o Não, mas bibliográfico é isso. de poetas e repentistas de bancário. Repentista e Eu poeta de acho que é interessante, até para quem não conhece muitos cordelistas, quer conhecer um pouco melhor, Isso, para buscar referências de cordelistas, talvez, da sua região, isso, né? Porque ele não fala só sobre o Nordeste, tem aí uma isso. pleia de poetas, então acho que é uma super dica. Eu não sei se encontra esse livro em PDF, porque isso é um problema, né? É, Bibliografia sobre cordel, você encontra muito pouco, você encontra muito livro físico em bibliotecas especializadas, universitárias, bibliotecas universitárias. Agora, eu comprei, assim, fica até uma outra dica para quem tiver interesse, eu comprei muitos livros, assim, até antigos, na estante virtual, em sebo mesmo, né? Assim, e veio livro do Paraná, veio livro do Ceará, quer dizer, acho que a estante virtual é uma boa dica para quem quiser pegar esses livros que não são encontrados facilmente, nem são editados mais, né? Já esgotaram, e tipo, uma produção muito restrita, então, quer dizer, fica uma dica legal. A estante virtual se encontra muita coisa. eu vou... Então, gente, dúvidas de Lindódo, vamos lá, para a gente finalizar essa aula. Bom, eu vou já colocar aqui para o pessoal a lista de presença, mas, cara, cara, não, né? Estou muito carioca. 2 anos no Rio, do Rio de Janeiro, me deixaram mais carioca do que o normal. Mas, olha, eu vou repetir as palavras da Bia, né? Eu só tenho a agradecer, porque eu acho que você entregou para a gente hoje um conteúdo de muito ouro, né? Porque é isso. E era exatamente isso que eu acho que é exatamente nesse lugar que a gente tinha que finalizar o curso. Assim, essa parte de conteúdo, de material, porque não faz sentido para mim a gente ficar falando a historicidade do cordel, ou ficar falando sobre a bibliografia de cordel, ou falando a historiografia do estudo de cordéis, enfim, a partir de qualquer perspectiva, ficar falando verborragicamente, porque o negócio é fazer, e é aprender a fazer, né, e levar para a sala de aula, não uma coisa pronta feita pelo professor, não tem o menor problema a gente levar cordéis prontos e divulgar o cordel e consumir o cordel com as nossas turmas. Mas eu acho que o mais legal, e aí, conversando com a turma também, né, naquela discussão que a gente fez sobre BNCC, sobre novas formas de pensar o ensino de história, que replica para o ensino de letras, que tem o pessoal de letras aqui, que replica para outras áreas, é fazer junto. E esse fazer junto com o aluno, a aula de hoje é fundamental, porque primeiro que ela mostrou para a gente que tem que ter um respeito também com essa tradição, é uma tradição, então a gente tem que ter um respeito de seguir. Nós não seremos, quem sabe até poderemos vir a ser, mas nós não seremos cordelistas, mas tem que respeitar a métrica, né? Tem que respeitar o formato para chamar aquilo ali de folheto. Né? Então, eu acho que a tua aula foi muito, muito importante. Nossa, Lindoda, não tem como agradecer, não. O que é isso? Agora eu tô com a dívida, olha aí. Agora eu tô com a dívida, tá vendo? Pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Se vocês não tiverem, eu vou fazer Opa, Edna abriu a fila. Vamos lá, Edna, pode falar.
Boa noite, gente. Oi. Meu nome é Edna Mello, eu sou de Caicó. Agradecer por essa oportunidade. Eu não seria um questionamento, eu acho que aproximações, assim, por tudo que a gente vem vivenciando nesse curso. Eu tenho 37 anos de idade, cresci com essa tradição de poetas, de amanhecer o dia com minha mãe escutando o programa aqui de Caicó, que é Violeiros de Seridó. Então, o cordel e a poesia, né, eles se aproximam muito. Uhum. E hoje, eu com 37 anos de idade, quando eu era criança que ouvia, como o seu professor Lindoaldo disse, eu achava coisa de velho, mas hoje em mim é uma riqueza. E eu sou muito grata de ter escutado os poetas, de ter escutado cordéis, de meus pais, que mesmo sem ter uma estrutura educativa, de não terem podido ter acesso à educação, a estudar, nos trouxeram esse ambiente. E eu sou muito grata, porque para mim isso é uma riqueza cultural, é uma tradição, é história, é arte, e é lindo. E hoje eu posso, em minhas aulas de história, de práticas culturais, levar o cordel diariamente, porque o cordel, ele não são só palavras, né? É algo muito motivador, é algo muito forte para mim. Então, eu sempre procuro levar os cordéis nas minhas aulas. Outra coisa que eu vejo é essa aproximação também com a xilogravura, né? É algo tão Uhum. bonito, É. é algo tão é, é belo de ver e ouvir, e É. encanta. Então, eu agradeço essa oportunidade. E hoje nós, com a missão, com missões, cada um no seu lugar, mas de levar a educação, isso, por mais que seja difícil, e a gente não vai atingir 100%, mas hoje a gente poder levar isso para crianças, um dia lá na frente, elas serão como eu. Elas poderão dar testemunhos de agradecimento por ter acesso à arte, à cultura, à tradição, através dos versos. Então, era isso, meu posicionamento de hoje. Ô, Maravilha. Edna, obrigada. Olha, e eu vou te dizer que é muito. Essa aula também foi muito importante. Essa sua participação, sabe, Eduardo, foi muito importante porque ela ajuda, ela demonstrou, ela não exemplificou, ela demonstrou como é, é denso, como é densa a produção de cordel, como não é uma coisa, como não é uma literatura menor, entendeu? Uhum. Como não é uma literatura menor. Como a gente vê nos estudos de folclore, por exemplo, que quando notam o cordel, compara com a literatura, de falar, essa é uma literatura menor, de pés inchados do campo, né? A Jolie Uhum. Cabinhal usa essa expressão para criticar, né, essa literatura folclorista de meados do século XX, dizendo não, né, ela tem uma métrica própria, ela tem uma densidade, e o mais legal, gente, é a gente lembrar que quem fez essa estrutura foram os próprios poetas, e foi uma estrutura que foi se solidificando com o tempo. Então, assim, pessoas que não passaram pela escola, em sua grande maioria, né? Eu estou pensando nas primeiras gerações de poetas, sabe? Uhum. De Leandro, de João Martins, tal. Quer dizer, uma galera que não passou necessariamente pelos bancos escolares, e ajudou a sistematizar e a criar esse gênero. Então, assim, é de uma riqueza muito grande. E aí, assim, lembrando de uma coisa que a Edna falou, que me lembrou muito bem, você usar cordel em sala de aula para alunos nordestinos, né, tem essa carga de você reforçar uma identidade regional, valorizar essa tradição, né, das gerações passadas, dos avós, entender melhor isso, dizer que não é coisa de velho. Mas no meu caso, que sou carioca, eu entendo, né, que trabalhar a literatura de cordel aqui é também construir uma outra visão sobre o Nordeste, sobre o sertão, né? E é demonstrar que do sertão tem muita cultura que a gente precisa aprender com a diferença, né? A diferença
que o estudo da história pressupõe, né? Aprender com a diferença. E aí eu fiquei pensando, sabe, você estava falando, Lindaldo, eu pensei nas aproximações que a gente pode fazer em sala de aula. Tem o SLAM, né, agora, olha, agora para mim, né, que eu não conhecia, né, pronto, porque quem soube falar com o SLAM agora, Gilante, lento, eu nem sei falar direito, mas é aquele embate, né, que é uma literatura que eu vejo, uma poesia feita na periferia, com jovens, e a rima, e a música, e a performance, né, e aproximar essas poéticas, né, a sudestina, já estou falando já com o pessoal crítico do Nordeste, né, chama de nordestino, tem a sudestina, pessoal, essa poética daqui com a poética de lá, e a gente vê que a riqueza está em perceber essas coisas no estudo da história, né, que somos diferentes e podemos coexistir de forma muito proveitosa, né. Acho que é rico demais, demais. Te agradeço por isso. Eu agradeço também. Já vou falar aqui que já fala metrificado, né? Era falando, já vem metrificado, já está todo rimado, vem todo compassado, e papapá, pepe. Num instantezinho faz um verso, não tem mistério. Isso aí. Eu achei lindo demais. Eu adoro o sotaque do Rio Grande do Norte, de Caicó ali, esse acento. Nossa, é lindo demais. A Leila colocou aí uma mensagem também, né, dizendo que ela é nordestina, faz doutorado em uma universidade no Sudeste. Tenho tentado trazer o cordel para a escrita da minha tese. Que legal! Em diálogo com a temática que eu estudo. Tem sido um encontro muito lindo com esse gênero, cantado com curso. Bacana demais, Leila. A gratidão é daqui também. É isso, meu povo e minha pova, né, como diria. Eu não sei se era chacrinha. Meu amigo, eu só tenho a dizer o seguinte, acho que esse é o primeiro encontro de outros, viu? Eu te agradeço demais. Eu quero passar para você se despedir também da turma. Tá bom. Fica aí, espaço. Eu queria agradecer mais uma vez, só gratidão, né? Que a palavra é essa, que impera. E para a gente, como diz um cego diz para o outro aqui, a gente não se perde de vista, não. Gostei. Queridas e queridos, mais uma vez agradeço a todo mundo que está aqui até essa hora. Olha, e é uma turma de valentes, viu? Uma turma de valentes. Você pegar ali a gente está no 7º encontro, né? 8 encontros à noite, terminando tarde, mas a turma está aqui. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a você mais uma vez, Lindaldo, e dizer que quinta-feira, no dia 15, à noite, é o nosso último encontro, vai ser um encontro para a gente arrematar as nossas conversas, as nossas coisas, resolver a nossa vida no final do curso, e eu vejo vocês na quinta-feira, e eu vejo o Lindaldo pelas ruas de Caicó, meu amigo. É em Caicó. Tem jeito não. Vou parar a gravação aqui,